Há um lugar na China onde os mapas antigos já não correspondem à realidade. Vilarejos que existiam há gerações simplesmente desapareceram, engolidos grão a grão por uma maré de areia que ninguém conseguiu deter a tempo. Um deles chama-se Minqin, um oásis milenar na província de Gansu. Espremido entre dois gigantes de areia, o deserto de Tanger a leste e o deserto de Badain Jaran a oeste. Durante décadas, cientistas repetiam a mesma frase sombria sobre esse lugar se nada mudasse. Minqin se tornaria a próxima Loulan, uma antiga cidade da Rota da Seda que a areia apagou completamente da face da Terra há mais de 1000 anos. Essa não era uma metáfora poética, era um prazo, e é exatamente aqui, nessa corrida silenciosa contra o tempo, que começa uma das histórias de engenharia ambiental mais extraordinárias do planeta. Para entender por que Minqin quase morreu, é preciso entender o inimigo que ela enfrentava. Não era apenas a falta de chuva, era o movimento. A areia no norte da China não fica parada esperando para ser plantada. Ela avança, empurrada pelo vento, formando dunas que se deslocam como criaturas vivas, devorando plantações, soterrando estradas e, em casos extremos, cidades inteiras em questão de anos. Só entre as décadas de 1950 e 1990, estima-se que a China perdeu área agricultável equivalente ao tamanho de países inteiros para esse avanço implacável das areias. E toda vez que engenheiros tentavam a solução mais óbvia, plantar árvores diretamente na linha de frente do deserto, a natureza respondia com uma lição brutal: uma muda jovem, fincada em areia solta, não tem a menor chance. Ou fica soterrada até morrer sufocada, ou o vento expõe suas raízes até que elas sequem ao sol. Foi assim que, ao longo de décadas, bilhões de yuans em projetos de reflorestamento apressado simplesmente desapareceram sob o mesmo inimigo que tentavam vencer. A pergunta que atormentava os cientistas chineses não era quantas árvores plantar. Era outra, muito mais incômoda: como fazer a areia parar de se mover antes mesmo de pensar em plantar qualquer coisa. A resposta começou a nascer de forma quase acidental ao longo das linhas férreas que cruzavam o corredor do Hechi, essa estreita faixa de terra que, por 2000 anos, conectou a China ao restante do mundo através da Rota da Seda. Engenheiros perceberam algo curioso: onde restos de vegetação seca, palhas secas, resíduos agrícolas, ficavam presos na superfície da areia. O vento perdia força bem ali, rente ao solo, e pequenos montes de areia paravam de se mover. A partir dessa observação simples, nasceu uma técnica que hoje é estudada em universidades de todo o mundo: grades de contenção fincadas na areia, formando quadrados perfeitos, como um tabuleiro gigante desenhado sobre o deserto dentro de cada quadrado. O vento perde velocidade o suficiente para que os grãos de areia parem de viajar. E ali, protegida, começa algo que a olho nu parece insignificante, mas que, na verdade, é o verdadeiro início de tudo: uma fina crosta biológica, formada por poeira acumulada, umidade retida e micro-organismos que colonizam a superfície. Essa crosta é o primeiro passo real de uma terra morta virando uma terra viva. Sem ela, nenhuma semente sobrevive. Com ela, o impossível começa a acontecer só depois que essa base está formada. É que entram os arbustos resistentes à seca, espécies locais como o caragana e o aloxylum, plantas que conseguem sobreviver com uma fração da água que uma árvore comum exigiria. E é somente na última etapa, quando a areia já está domada e o solo já retém alguma umidade, que entram as árvores propriamente ditas. A ordem importa mais do que a quantidade, e foi justamente essa lição, aprendida da forma mais dura possível, que separou os projetos chineses que funcionaram dos que viraram cemitérios de troncos secos espalhados pelo deserto.
Mas talvez a parte mais poderosa dessa história não seja técnica, é humana em Muus, outro imenso deserto que avançava sobre vilarejos no norte da China. Uma mulher chamada Yin Yuzhen começou, ainda jovem, a plantar árvores ao redor de sua própria casa, depois de ver a areia engolir a construção onde morava mais de uma vez. O que começou como um esforço pessoal, quase desesperado, para simplesmente continuar tendo um lugar para viver, se transformou ao longo de décadas em uma floresta de milhares de hectares, plantada quase inteiramente por uma família, depois por uma comunidade inteira que se juntou a ela. Histórias como essa se repetiram silenciosamente por todo o norte do país. Pessoas comuns que não esperaram por um plano nacional perfeito, porque a areia já estava batendo a porta de casa. Só que existe uma armadilha nessa história de sucesso que raramente aparece nos vídeos institucionais bonitinhos sobre reflorestamento chinês. E essa armadilha tem nome e água, cada árvore adulta plantada em pleno deserto. É, na prática, uma bomba hidráulica natural, puxando água do subsolo o dia inteiro para sustentar suas folhas sob um sol impiedoso. Pesquisadores que estudaram bacias hidrográficas no norte da China descobriram algo desconcertante em algumas áreas reflorestadas de forma agressiva demais. O lençol freático começou a cair mais rápido do que a chuva conseguia repor, ou seja, o próprio esforço para salvar a terra, se feito sem cálculo, corria o risco de sequelar ainda mais rápido do que o deserto original faria sozinho. Foi esse choque de realidade que forçou engenheiros chineses a abandonar a lógica ingênua de quanto mais árvores, melhor, e adotar algo muito mais sofisticado, equilíbrio hídrico calculado, espécie por espécie, região por região. E foi exatamente nesse ponto que o maior inimigo do deserto, o sol escaldante que por séculos queimou tudo o que tentava crescer ali, virou um aliado inesperado. No deserto de Tanger, em Ningxia, a China construiu um dos maiores complexos de energia solar do planeta diretamente sobre a areia. À primeira vista, parece apenas um projeto de energia limpa, mas debaixo das fileiras intermináveis de painéis solares, acontece algo que poucos previam. A sombra reduz a evaporação, o vento perde força perto do solo e, pouco a pouco, uma vegetação rasteira começa a brotar espontaneamente entre as fileiras de painéis, algo que seria impensável na areia exposta ao sol direto. Em algumas dessas usinas, o capim cresceu tão descontroladamente sob a sombra artificial que trabalhadores passaram a soltar rebanhos de ovelhas para pastar entre os painéis, criando, sem querer, uma nova forma de administrar terra que, no papel, deveria estar completamente morta. Tudo isso faz parte de um esforço muito maior, batizado décadas atrás de Programa de Cinturão de Proteção Florestal das 3 regiões do norte. Um projeto que se estende por milhares de quilômetros ao longo da fronteira entre o deserto e as terras habitadas do norte da China. Iniciado ainda nos anos 1970, o programa já soma dezenas de milhões de hectares de terra recuperada. E o governo chinês planeja expandi-lo ainda mais até meados deste século, com metas que se estendem além de 2050. Mas por que isso importa tanto para o resto do mundo? E não apenas para quem vive perto dessas areias, porque tempestades de poeira originadas nesses desertos já foram registradas cruzando o Oceano Pacífico, alcançando o céu de cidades a milhares de quilômetros de distância. Porque cerca de 1/3 da superfície terrestre do planeta é classificada como terra seca em risco de degradação. E bilhões de pessoas vivem direta ou indiretamente ameaçadas por esse avanço silencioso. E por quê? Historicamente, quando a terra fértil morre, são as pessoas que se veem obrigadas a partir, criando movimentos migratórios que começam com um problema ambiental e terminam
Como uma crise social inteira, a China não venceu o deserto, pela força bruta de despejar milhões de mudas sobre a areia. Ela venceu. Onde venceu? Aprendendo a respeitar uma ordem, primeiro conter o movimento, depois equilibrar a água. E só então, com paciência quase teimosa, permitir que a vida voltasse a crescer. É uma lição que soa quase filosófica, mas que nasceu da forma mais prática possível. Décadas de fracassos caros demais para serem ignorados. E talvez seja essa a verdadeira revelação por trás dessas grades de palha, fincadas na areia, dessas ovelhas pastando sob painéis solares, dessa mulher que plantou uma floresta inteira porque não queria ver sua casa desaparecer de novo. O deserto não recua diante de quem chega prometendo conquista-lo com pressa. Ele recua devagar diante de quem finalmente aprende a ouvir o que a própria areia está tentando dizer.